E aí, marxistas e keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante: anarcocapitalismo e libertarianismo. Veja só, que surpreendente, ninguém imaginava. Veja, é muito comum ver pessoas achando que o libertarianismo ou o anarcocapitalismo é algo muito complexo, extremamente difícil de se entender. E isso acaba repelindo muita gente que tem um grande potencial para se tornar um libertário ou um anarcocapitalista. E falta um pouco do feijão com arroz, do básico, de explicar para as pessoas os princípios, de forma simples, de forma direta, de forma como as pessoas possam entender. Então, como eu estou fazendo o canal direcionado para quem está iniciando, então é importante fazer um vídeo para deixar registrado aqui o que é o anarcocapitalismo, o libertário e o libertarianismo em si, a diferença entre essas duas coisas e a diferença das demais correntes anárquicas. Muitas vezes eu vou me referir a libertarianismo e anarcocapitalismo nos outros vídeos como se fossem a mesma coisa, mas essencialmente não são, elas são duas coisas diferentes. O libertarianismo ele é um princípio ético, ele é o princípio ético-jurídico baseado na propriedade privada. A gente usa o libertarianismo para dizer, olha, essa aqui é a nossa lei, a lei de propriedade privada, quem infringir a lei de propriedade privada vai estar cometendo um crime. E a partir disso a gente vai pensar nas punições que você vai ter para determinados crimes que você cometeu, tentando ser proporcional, embora a proporcionalidade não exista de forma objetiva. Então veja, a gente tem o libertarianismo como princípio ético. Só isso, é só a ética libertária. A ética da propriedade privada, a gente vai usar todos esses nomes. Princípio libertário, às vezes vai usar princípio da não agressão, ética libertária, ética de propriedade privada, lei de propriedade privada. Tudo isso é para se referir ao que é libertarianismo, ao fundamento do libertarianismo. Já o anarcocapitalismo está mais ligado ao conceito do arranjo social que a gente adota quando a gente parte de alguns caminhos. O anarcocapitalismo em si é a ausência de governo, baseado simplesmente no capitalismo puro. As pessoas podem trocar o que elas quiserem com as pessoas que elas quiserem, ou podem também não trocar com quem elas quiserem pelos motivos que elas quiserem. E isso vai resultar como é que eu posso dizer? Informações sociais menores, mais descentralizadas, isso chegando até o nível de secessão individual, por assim dizer. Como é que a gente pode partir do libertarianismo para o anarcocapitalismo? Veja. Quando a gente tem o nosso princípio ético, o princípio da propriedade, significa que a gente sempre vai basear todas as leis, todas as regras da sociedade privada, primeiro no princípio da propriedade. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho minha casa, eu tenho minha casa, você tem sua casa. A minha casa tem regras, para que quem quer que seja, que vá visitar minha casa, tem que respeitar as minhas regras, porque dentro da minha propriedade, eu é que mando, eu é que digo as regras. Só que isso só é possível por causa, primeiro, do princípio da propriedade privada, em que eu posso deduzir que a casa é minha. Isso, para explicar o princípio da propriedade privada mais a fundo, vai ficar para um vídeo no futuro, tá bom? O que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: eu tenho minha propriedade e eu faço o que eu quiser com ela, desde que ela não interfira de forma que agrida a propriedade de outro indivíduo. Só isso. A partir disso, a gente pensa o seguinte, olha, se eu tenho minha propriedade e eu só posso usar minha propriedade de forma que eu não agrida ninguém, então eu não posso cometer crimes de coerção contra ninguém. E o Estado se baseia nisso, no crime institucionalizado, no crime sistematizado, na expoliação institucionalizada. Então, a partir disso, por consequência lógica, nós rejeitamos a ideia de Estado e é assim que nós chegamos ao anarcocapitalismo, através do princípio da propriedade privada. Você pode também se tornar um anarcocapitalismo de outras maneiras. Você pode se tornar um anarcocapitalismo por princípio utilitário, que não é bem um princípio, ou então simplesmente porque você odeia o Estado. Tem várias outras formas, mas eu vou evidenciar essas três aqui para ficar uma elucidação mais simples. O que é mais ou menos o utilitarismo? É basear as suas ideias, os seus conceitos, o que você quer para a sociedade, simplesmente pensando na quantidade de pessoas que serão beneficiadas, por assim dizer. Veja, o problema do utilitarismo é que muitas vezes, quando você não vai a fundo o suficiente, você vai acabar caindo em conceitos mais ligados ao totalitarismo ou à própria democracia.
Porque veja, a maioria das pessoas não pesquisa, não tenta entender como funciona a realidade. Então eles simplesmente vão dizer, olha, se a maioria acha que a democracia é boa, vamos seguir a democracia, visto que mais gente vai ficar satisfeita. Só que a partir do momento que você começa a se aprofundar nas questões econômicas, você passa a entender que fazer com que a economia permaneça livre, uma economia baseada em propriedade privada, vai sim ser melhor para todo mundo, independente de como as pessoas pensam, ou sei lá o que. A propriedade privada, sendo também base econômica, passa a fazer com que mais pessoas sejam satisfeitas dentro de uma sociedade baseada no mercado. Ou então, você pode chegar pela terceira via, que é como eu falei antes, simplesmente você diz, olha, eu sou um capitalista, eu gosto de trocar minhas coisas e não gosto que o Estado interfira, então eu odeio o Estado e quero que o Estado acabe. E então você tem basicamente esses três métodos. Você pode se tornar um libertário, você pode entender o princípio da propriedade privada e a partir disso elevar até o anarcocapitalismo. Você pode ser um utilitário, que você tenta compreender como funciona o mercado e a partir disso você pode também se tornar um anarcocapitalista, ou só pelo fato de odiar o Estado já é muita coisa. A diferença do anarcocapitalismo para as demais teorias anárquicas é que nós, anarcocapitalistas, temos uma base a priori para poder fazer conjecturas e montar as nossas teorias. Não tem como a gente prever de forma apodítica o que vai acontecer quando o Estado cair. Só que a partir do momento que nós usamos a razão pura para entender as questões econômicas, para entender muitas das relações sociais, nós não conseguimos prever as ações humanas, ok? Mas a partir do momento que a gente entende as tendências econômicas, a gente passa a conjecturar melhor como a sociedade vai passar a se organizar. E isso vai também ficar para um outro vídeo. Mas essencialmente é isso. Você tem o princípio da propriedade privada, que é o libertarianismo, e você tem o princípio de não querer que o Estado interfira em nada, porque o Estado não deve nem existir, porque ele se baseia na expoliação. A expoliação fere a propriedade privada, então as duas coisas acabam se concluindo. Então, geralmente, libertários vão ser anarcocapitalistas. Sempre, invariavelmente. Quando você vê alguém dizendo, eu sou um libertário, mas não sou um anarcocapitalista, sou um libertário minarquista, será realmente que ele é libertário? Porque veja, se eu tenho como meu princípio maior a propriedade privada, mas eu abdico de um pouco da minha propriedade privada para fazer com que o Estado, para permitir que um Estado me controle só para eu ter segurança contra invasores externos, significa que você botou essa segurança contra invasores externos acima do princípio da propriedade privada. Então não tem como você ser um libertário e cair em algum tipo de consequência lógica que faça você também poder ser um minarquista ou qualquer tipo de defensor do Estado, ou um socialista, ou o que quer que seja. Não tem como você fazer essa derivação lógica. Eu defendo o princípio da propriedade privada e defendo o Estado. Veja, o Estado se baseia na expoliação, mesmo que seja um pouquinho de nada. Você vai sempre estar caindo em contradição. Porque ou você defende a propriedade privada, ou você defende algum tipo de grau estatista. Então tomem cuidado com pessoas que se dizem libertários e na verdade não são. Isso deturpa o nome do libertarianismo e é muito prejudicial. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o libertarianismo, o anarcocapitalismo em si, como a natureza, o meio ambiente pode ser protegido no anarcocapitalismo. Se vocês acharem que isso é uma boa ideia, deixem aqui nos comentários para que eu possa estruturar direitinho um vídeo bem explicado para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like e até o próximo vídeo. E como meu nariz está brilhando, cara.